Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube. Eu sou Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócio, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de iniciarmos o programa de hoje, eu quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página, clique no sininho de notificação e assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. O nosso assunto de hoje é a presença feminina em posições de liderança. E para falarmos deste tema, eu trago até você uma iniciativa da 3M, que, entre outras ações de gestão desenvolvidas ali com esse mesmo objetivo, uma delas busca valorizar a presença feminina no restrito mundo da ciência. Eu falo do programa 25 Mulheres na Ciência, que vai eleger projetos que resolvam e melhorem aspectos específicos de sustentabilidade ambiental em países da América Latina e no Canadá, este ano entrando o Canadá dentro desse programa. E claro que esses projetos todos que sejam assinados por mulheres cientistas. Para a gente detalhar essa iniciativa e analisar a questão da liderança feminina no mercado de trabalho, eu recebo Márcia Ferrarese, que é gerente técnica da 3M e líder do Women Leadership Forum, ou Fórum de Liderança Feminina, da área técnica da 3M para a América Latina. Márcia Ferrarese, seja muito bem-vinda ao Comunicação SA. Olá, Marco, é um prazer estar aqui, é um prazer participar desse programa e espero poder contribuir com uma discussão construtiva. Sem dúvida, Márcia, antes da gente se debruçar sobre a presença feminina em cargos de liderança, eu queria falar um pouquinho sobre o programa 25 Mulheres na Ciência, que, ao meu ver, numa única iniciativa, ele abrange dois temas bastante relevantes na gestão de empresas que estão alinhadas com os pilares de ESG e também com a Agenda 2030, que é a diversidade e inclusão e a sustentabilidade. Desse modo, Márcia, eu gostaria que você nos contasse há quanto tempo existe esse programa e o que levou a 3M a implementá-lo. Nós estamos indo para a quarta edição desse programa, da 25 Mulheres na Ciência. As 3 primeiras edições, que foram concluídas até o ano passado, a gente estava englobando apenas países da América Latina, México e América do Sul, para baixo, né? Mas este ano, na quarta edição, resolvemos expandir um pouco o nosso escopo e incluir o país Canadá. Então, estamos começando aqui nossa quarta edição, quarto ano seguido, é uma premiação anual. E o objetivo principal, Marco, desse programa é, toda vez que a gente tem uma premiação, lógico, a gente quer reconhecer pessoas que se destacam em determinada área. Mas é um passo além. É como que a gente pode dar visibilidade ao trabalho científico que vem sendo feito por mulheres nesses países que englobam o prêmio e como a gente fala da importância de ciência aplicada. O tema ciência aplicada para a 3M, de forma global, é muito importante. Está dentro até do nosso slogan, que é ciência aplicada à vida. Então, nós estamos falando de diversidade, de inclusão, equidade, ciência movendo o mundo para melhores soluções tecnológicas e Américas agora incluindo o Canadá. Agora, Márcia, quem que participa desse programa do 25 Mulheres na Ciência? Como é que acontece o processo de seleção das candidatas? E se você conseguir detalhar isso nas edições anteriores, houve muita procura? Como é que é esse movimento de inscrição para os programas, para o programa? Sim, é uma premiação para mulheres que sejam residentes ou nativas desses países que englobam o prêmio. Não estamos falando de funcionários da 3M, sim, qualquer mulher cientista pode se candidatar. Até o final do ano passado, a gente já teve 1.800 trabalhos inscritos, sendo premiados 25 em cada edição. Uma coisa que a gente gosta de ressaltar,
não são a primeira, a segunda, a terceira, mas sim 25. Não é uma ordem de importância dentre as ganhadoras. No Brasil, em torno de 8 mulheres foram vencedoras por ano, e esse ano a gente agora está com as inscrições abertas até 4 de fevereiro. Então, é tudo inscrito pelas plataformas digitais, é só procurar ali no Google, pela 3M, Programa 25 Mulheres na Ciência. Existe um questionário fácil de ser preenchido, algumas informações pessoais, a gente pede também um pouco de informações sobre propriedade intelectual para não ferir não ter um conflito de interesse, né, nesse assunto, e aí uma descrição breve, fotos, vídeos. É importante já ter prototipado algo sobre o seu trabalho, então você já ter feito alguns testes, não apenas no campo da ideia, mas a gente precisa ter algo materializado. E, principalmente, também a gente pergunta sobre o impacto desse trabalho na comunidade. Então, a gente está falando de empreendedorismo. Como que essas mulheres querem solucionar uma dor real da comunidade que tem em torno dela? Quer dizer, o trabalho ele não precisa, o trabalho escrito ele não precisa necessariamente estar já em aplicabilidade, sendo aplicado, tendo aplicabilidade. Ele pode ser um protótipo, um projeto em fase inicial, desde que ele já tenha alguns testes realizados, é isso? Exatamente, pode estar no teste de bancada ainda. O que a gente não premia é apenas a ideia, mas se a ideia já está sendo trabalhada, sim, a gente já é elegível para a premiação. É passado por 2 bancas de avaliações, todos esses projetos. Primeira parte é uma avaliação interna por funcionários da área técnica da 3M e funcionários da 3M também que trabalham com inovação. E a segunda etapa, a gente conta com o apoio de professores, de universidades, de institutos de pesquisa, influenciadores, jornalistas desses temas específicos para a gente chegar nas 25 mulheres ganhadoras do ano. Bem, pelo que eu entendi, os trabalhos escritos eles precisam estar necessariamente relacionados ao tema de sustentabilidade ambiental. Agora, mesmo assim, Márcia, dentro desse tema, ainda falando da aplicabilidade, ela pode se dar em várias situações, em vários aspectos. Sendo assim, esses trabalhos eles devem estar direcionados a uma aplicabilidade específica dentro da sustentabilidade ambiental, ou, nesse caso, o céu é o limite? O céu é o limite, desde que traga um resultado final, uma visão de como melhorar a sustentabilidade. Então, a gente pode estar falando de economia circular. Economia circular, a gente pode estar falando de reciclagem e incorporação desses resíduos em outras soluções. A gente pode estar falando de tecnologias para transformação energética, como sair de uma energia de fonte fóssil para uma energia mais limpa. Podemos falar de gerenciamento de água. O que é gerenciamento de água? É tratamento das águas dos nossos rios. É muito amplo, assim, e a gente está aberto para receber realmente soluções ou ideias que estejam sendo prototipadas para trazer um maior conforto, um maior retorno sustentável para a comunidade de forma geral. Agora, Márcia, a gente fala de América Latina, que é um continente com muitas diferenças econômicas, sociais, as realidades são muito diferentes. Quando é feito o julgamento desses trabalhos, é levado em conta também esse aspecto da realidade para a qual ele foi criada? Como você mesmo disse, não existe um primeiro ou um segundo lugar, enfim, não existe uma classificação entre esses trabalhos, todos eles têm a sua relevância. Mas é levado em conta também esses aspectos econômicos e sociais? Sim, é levado, Marco, e inclusive os jurados, tanto da primeira quanto da segunda fase, são jurados de todos os países que se inscreveram. Então, a gente não tem só jurados brasileiros ou só jurados da 3M do México, a gente busca ter uma equipe diversificada de jurados internos e externos cobrindo todos os países. Um ponto interessante. Sim, existem diferenças entre os países, mas das 3 primeiras edições, não sei ainda o resultado da quarta, mas das 3 primeiras edições existiam algumas
alguns pontos em comum. As mulheres, geralmente, quando submetiam esses projetos, tinha sempre um escopo de redução de custo, no sentido de como que, às vezes, a gente nem está fazendo uma tecnologia pela primeira vez, já existe algumas soluções tecnológicas na Europa, nos Estados Unidos, mas como essas mulheres conseguem incorporar num escopo mais economicamente sustentável e economicamente mais viável para países em desenvolvimento. Então, isso era bem... apareceu em diversos casos, ou na época poderia ser trabalhos no campo da saúde, ou trabalhos em eletrônicas. Não, as 3 primeiras edições não estavam só fechadas em sustentabilidade, mas aparecia esse retorno financeiro, esse custo acessível de forma muito frequente nos trabalhos. É bem interessante. Nós estamos conversando com a Márcia Ferraresi, que é gerente técnica na 3M e líder do Women Leadership Forum, da área técnica da 3M para a América Latina. Estamos falando aqui sobre o programa 25 Mulheres na Ciência, mas não só sobre isso, falamos também sobre a mulher ocupando cargos de liderança na economia e no mercado de trabalho. Vamos para um breve intervalo, Márcia, e voltaremos dentro de instantes na continuação deste Comunicação SA. Até já. Tem um amigo ou uma amiga com depressão? Pergunta como você pode ajudar. Escutar o que ela tem a dizer já é um ótimo começo. E entender a dor dela também. Depressão não é frescura. E nem é coisa só de adulto. A gente também tem. E por isso que é tão difícil de identificar. Muita gente acha que essa é uma fase ruim e que a gente não tem nada mais com que se preocupar além de estudar e passar de ano. Nada disso. Esse é um assunto bem sério e real. E só quem tem, entende o que sente. A melhor ajuda que você pode dar é tentar entender. Julgar só vai atrapalhar a recuperação do seu amigo ou da sua amiga. E se é você que está passando por isso, peça ajuda. Pode parecer muito difícil, mas tudo muda depois que você se permite. Conta para alguém de confiança. Seu professor, um amigão seu, ou seus pais. Faça terapia. Conversar com um psicólogo, nossa, ajuda pra caramba. Guardar o que tá sentindo não é bom. Acredite, fica insuportável. Tem gente que pensa até em se matar. E na real, quando a gente tá com depressão, o que a gente quer matar de verdade é a dor que a gente sente. Então jogue tudo isso pra fora. Converse. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA. Antes de retomar a nossa conversa com a Márcia, quero aqui deixar uma dica a você que quer saber mais sobre o universo da comunicação corporativa, que siga os canais da Mega Brasil no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. E que também assine a nossa newsletter diária e gratuita, direto da redação. A assinatura é simples, basta acessar o portal da Mega Brasil, clicar sobre o banner da nossa newsletter, preencher os dados e enviar, e já no dia seguinte você, com os quase 18 mil assinantes, passam a receber no seu e-mail os destaques do dia, os detalhes dos programas e os eventos da Mega Brasil, direto da redação. No Comunicação SA de hoje, eu converso com a Márcia Ferraresi, que é gerente técnica e líder do Women Leadership Forum, da área técnica da 3M para a América Latina. A gente está aqui falando sobre o programa 25 Mulheres na Ciência, que é desenvolvido pela 3M, e sobre a presença feminina em posições de liderança no mercado de trabalho. Márcia, os trabalhos serão apresentados agora no dia 18 de março, né? Serão divulgados. E, a partir daí, qual o destino prático para os trabalhos selecionados? O que a gente segue com as vencedoras, a nosso time de Brand Communication, eles ajudam a promover durante todo o ano, em diferentes mídias, em diferentes eventos, esse trabalho dessas mulheres. Então, no ano passado, a gente fez um evento muito interessante no Hub do Cubo Itaú, lá de São Paulo, da qual a 3M é associada,
e a gente promoveu, junto com alguns participantes do governo, professores, as ganhadoras, a gente começa a promover discussões sempre construtivas sobre a importância de diversidade e equidade de gênero nas áreas de STEM, né? Ciência, tecnologia, engenharia, matemática. Então, a gente está continuamente promovendo e dando visibilidade para essas mulheres, o que é um impulso para a carreira, né, de algumas, se necessário, mas, ao mesmo tempo, a gente também está querendo trazer novas gerações para essas carreiras, né? Então, escutar de mulheres que têm um certo sucesso, que estão conseguindo progredir, entregar soluções inovadoras, é muito interessante para as novas gerações pensarem a respeito da importância de seguirem carreiras da área de STEM. Homens e mulheres, eu acho que existe um espaço muito grande para o Brasil, vou falar um pouquinho aqui para o Brasil, Marco, de promoção da educação mesmo. Como que a gente precisa criar uma massa crítica de jovens que saibam e entendam sobre ciência e a importância dela. Quer dizer, Márcia, os trabalhos que são classificados, esses 25 trabalhos, eles não são, então, exclusividade da 3M, né? A propósito é ser uma vitrine para que esses trabalhos sejam conhecidos pelo mercado? Esse é o objetivo final? Exatamente, os projetos e os trabalhos nunca são da 3M. A 3M apenas traz para o público, utiliza os meios que a 3M tem na mídia para promover essas mulheres cientistas. Em nenhum momento o trabalho são inscritos ou ganhadores se tornam propriedade da 3M. É 100% das cientistas e o nome delas, o trabalho delas, são publicados para ajudá-las na visualização de suas carreiras e também para o modo, de forma geral, da ciência aplicada. Uma contribuição importante, porque, na prática, é um aval que o trabalho recebe de uma empresa global e bastante relevante na sua área de atuação. Por falar nisso, Márcia, essa iniciativa das 25 mulheres na ciência, ela é uma iniciativa exclusiva para a América Latina e agora Canadá ou para as Américas, ou é um programa global da 3M? Essa premiação específica é exclusiva, começou com as mentes inovadoras aqui do nosso time interno da 3M do Brasil, expandiu para a América Latina e agora Canadá, mas existem outras atividades, outras iniciativas globais, Marco, da 3M, sempre com a ideia de equidade de gênero e fomento da importância das áreas de STEM, mas não são necessariamente iguais. Mas chega a ser um benchmark para outras empresas, até concorrentes da 3M? Existem outras empresas que fazem premiações, algumas empresas da área de cosmético, por exemplo, elas já fazem algumas premiações. A diferença que pelo menos até onde eu conheço dessas premiações, elas premiam mulheres num ponto de carreira mais maduro, com contribuições por muitos mais anos profissionais. No caso da 3M, não existe um limite mínimo para se inscrever. Então, você expande um pouco a oportunidade de mulheres ainda que não chegaram no topo da carreira científica serem ganhadoras dessa premiação. Muito bem. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o fórum, né, do qual você é líder, e no que consiste o Women Leadership Forum, desde quando ele existe, e como ele tem impactado na presença feminina em posições de liderança, Márcia? Dentro da 3M, existe o Fórum de Liderança Feminina há mais de 10 anos no Brasil, e há 3 anos atrás a gente criou um braço desse Fórum de Liderança Feminina com escopo na área técnica. Então, o que é a área técnica? Pessoas que trabalham com ciência e tecnologia dentro da companhia. Eu sou líder desse braço, né, da área técnica, eu trabalho com pesquisa e desenvolvimento da 3M desde que eu entrei, há 11 anos, e o objetivo principal é empoderar as mulheres e ter uma possibilidade de progresso de carreira. Hoje, na 3M, a gente não tem dificuldade em atrair mulheres para trabalhar na área técnica. Então, se a gente olhar ali a população até 5 anos de companhia na área técnica, de 0 a 5, mais de 50% são mulheres. Então, a nossa barreira inicial de atrair já foi conquistada. O
que a gente tem que trabalhar, Marco, e existem muitas barreiras, é como a gente retém essas mulheres e fazemos com que elas cheguem ao topo da liderança. E liderança para nós pode ser liderança formal de pessoas, então um gestor de grupo, um gestor estratégico, mas pode ser um líder de tecnologia. Dentro da 3M, a carreira T, né, que são grandes cientistas, podem chegar a ter o nível de um vice-presidente global. Realmente, a carreira Y funciona. Quando esse fórum de liderança feminina da área técnica, nós estamos falando de líderes de tecnologias e líderes formais de pessoas. A gente investe em programas de mentoring, a gente investe em muitos treinamentos para alta liderança, porque hoje, no meu entendimento, o viés inconsciente, o preconceito, o blind, né, o preconceito ali não velado é o mais prejudicial para as mulheres que estão começando a carreira. Quando você enfrenta de cara o preconceito, você consegue dar uma resposta, você consegue tomar uma atitude. Mas aquele velado que vai corrompendo decisões ao longo da carreira são os mais prejudiciais, na minha visão, e o fórum ajuda nesse sentido. Muito bem, a gente está conversando com a Márcia Ferraresi, que é gerente técnica e líder do Women Leadership Forum da área técnica da 3M para a América Latina. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos dentro de instantes, aí sim com a última parte deste Comunicação SA de hoje. Até já! Eu nasci num pé de serra com um horizonte largo. Lá em casa, para onde eu olhasse, era céu. E já nasci cantando. Nem falar eu sabia, já cantava. Cresci assim, desavisada do mundo, sem saber que o amor era uma armadilha. Foi quando ele apareceu, eu era moça, acreditei, porque amava a minha voz. Me arrancou de casa, me jogou na bolé de um caminhão e viajou 2 dias e 2 noites sem nem perguntar se aquele mundo todo me cabia. Depois me trancou numa casa toda enfeitada de amor. Mas havia grades deselegantes nas janelas. Quando chegava do trabalho, trazia algum presente na mão e dizia: canta. E eu cantava. Envaidecida. Mas ontem ele saiu e esqueceu a porta aberta. Eu nem sei onde vim parar. Hoje eu nasci. Hoje é a primeira vez que eu canto. Essa é uma história real. E quem vive são passarinhos das mais diversas espécies, que são sequestrados, traficados e escravizados no Brasil todos os dias. Apenas para correção. Não é casa, é gaiola. Não é amor, é cativeiro. E assim como sequestrar alguém, manter um animal silvestre que nasceu livre em cativeiro é crime. Amar é libertar. Estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Márcia Ferraresi, gerente técnica e líder do Women Leadership Forum da área técnica da 3M para a América Latina. O tema do nosso encontro de hoje é o programa 25 Mulheres na Ciência, desenvolvido pela 3M, e a presença feminina em posições de liderança no mercado de trabalho. Márcia, o censo demográfico de 2022 apontou que o Brasil tem 6 milhões de mulheres a mais do que homens. Isso significa dizer que a população brasileira é composta por pouco mais de 104 milhões de mulheres, o que representaria aí algo em torno de 51,5%, mais ou menos, da população do país, e 98 milhões de homens. Somos, portanto, uma população eminentemente feminina. Diante disso, e com base na sua experiência como líder
do, do Fórum de Liderança Feminina, aí da área técnica da 3M para a América Latina, que explica ainda essa baixa presença de mulheres em cargos de liderança nas empresas? Você fez até um pouco alguma consideração a respeito no último bloco, mas de um modo geral, isso varia de mercado para mercado? A nossa realidade brasileira é diferente da realidade dos demais países da América Latina? O que falta para que essa presença feminina em cargos de liderança corresponda à hegemonia, pelo menos do Brasil, a essa presença hegemônica das mulheres na população? O primeiro ponto que eu vejo, Marco, que para você se tornar líder numa corporação, você precisa passar por uma maturidade profissional, né? Você precisa não só apenas conhecer com maior profundidade alguns assuntos técnicos, mas você também precisa aprender sobre estratégias, soft skills. Isso leva tempo. Então, hoje, o quadro de muitas grandes corporações que estão realmente investindo em programas de diversidade e inclusão, o quadro de liderança sênior acaba refletindo o cenário de 10 a 15 anos atrás, né? Eu acredito que hoje as empresas realmente estão conseguindo fazer programas assertivos para atrair as mulheres para cargos de entrada, mas se a gente vai ver os resultados dessa agressividade no sentido positivo, de maior equidade, daqui a 10 ou 15 anos, porque leva-se um tempo de amadurecimento. Isso, infelizmente, faz parte de qualquer corporação. Mas, sobre a sua pergunta se existe diferença entre áreas, sim, existe. Mesmo dentro das áreas técnicas, e se você pegar o nicho das engenharias, dentro das engenharias, ainda você não tem um perfil de distribuição homogênea. Eu sou engenheira química, me formei ali no começo dos anos 2000. Quando eu fiz engenharia química e meu irmão fazia engenharia elétrica, mais ou menos na mesma época, a minha turma já era 40% formado por mulheres. Na época do meu irmão, ele tinha um grupo de 70 alunos em engenharia elétrica, uma mulher, né? Então, a diversidade e a distribuição e a falta de homogeneidade dentro de clusters de engenharia ainda são muito agressivas. Isso é preocupante, porque se a gente for para o mercado de eletrônica, se a gente for para a engenharia elétrica, computacional, para onde as grandes tendências tecnológicas de inteligência artificial estão indo, poucas mulheres fazem parte disso. Então, existe já um ganho muito significativo em engenharia química, engenharia de materiais, mas na parte de inteligência artificial ainda existe muito gap de distribuição de gênero e distribuição racial, então é outro tema ainda que a gente pode falar num outro dia. E isso impacta nas grandes corporações. Então, nas linhas de produção existe uma certa diversidade. Quando você busca senioridade, liderança sênior de uma manufatura, que é um ambiente muito com maior presença de homens, ainda existe um gap maior do que outras áreas na liderança corporativa, se você for falar sobre recursos humanos ou outras áreas que as mulheres já estão presentes há mais tempo. Agora, diante da experiência com 25 mulheres na ciência, essa realidade ela também é refletida nos nossos vizinhos, nos países vizinhos? Até onde eu tenho conhecimento, Marco, o Brasil ainda já está numa posição melhor de combater o preconceito, combater o machismo agressivo em relação a outros países da América Latina. Alguns exemplos que eu pude ver, assim, o Brasil realmente está mais aberto, a sociedade como um todo, a discutir. Né? O primeiro passo, antes de resolver, pelo menos está aberto a discutir, e isso é muito importante fazer com a presença de homens. Né? Então, em todas as nossas iniciativas, a gente não se fecha em grupos 100% de mulheres. A gente sempre está aberto a ouvir a opinião dos homens, porque a gente precisa realmente trabalhar junto. É uma equidade, não é mulher ser melhor do que homem ou vice-versa. Então, mas o Brasil, no meu entendimento, está melhor do que alguns países da América Latina. Assim. Uma questão cultural, uma questão econômica, uma questão educacional. Não sei a razão certeira, mas essa é a minha visão. Agora, na sua fala anterior, você fez muita referência à engenharia.
que é a sua área de especialização. Você acredita que essa mesma dificuldade ela se reflete em outras áreas também, que não a engenharia? E talvez a questão da engenharia ela a pouco acesso de mulheres a esta área especificamente, ela se deve a um preconceito ou uma característica cultural de que é homem que mexe com coisa pesada, enfim? Qual que é a justificativa? É cultural, Márcia? Ou é educacional? Eu acho que é cultural, Marco. E toda vez que eu vou nas escolas, né, falando com as novas gerações, o computador nunca pergunta, eu falo para as meninas, né, o computador nunca pergunta para você se você é homem ou mulher, né? Ele está aberto ali para você fazer uma programação, mas pode ser que algo do homem tenha uma maior tendência para esses mercados e esses pontos da engenharia. E se você me perguntar, a gente precisa realmente ter 50% de homens e 50% de mulheres? Não, a gente não precisa ter isso. Só que a gente não pode falar para as mulheres que elas não podem pensar em querer seguir por essa carreira. Eu acho que, assim, quando eu falei sobre a educação e como as pessoas precisam ter um discernimento crítico para decisões de carreiras, é nisso que eu estou pensando. Se a gente chegar num ponto que todo mundo consegue pensar criticamente e tomar a decisão assertiva para onde você quer trabalhar, tudo bem. Isso gerar 70-20? Ok. Mas será que as mulheres hoje, as crianças, elas estão pensando que elas podem tentar explorar esse mercado? Eu acredito que não. E é isso que a gente tem que combater. Esse preconceito inicial. E é uma roda, né? Os pais foram educados desse modo, que compartilham com os filhos. Então, como que a gente quebra essa roda e faz com que as meninas pensem, eu quero ou eu não quero? Se não quiser, tá tudo certo. Bom, então eu vou insistir na pergunta que você acabou de fazer. Como que a gente quebra esse ciclo? Quais os caminhos, então, Márcia, para a gente reverter essa situação e nos tornarmos uma sociedade, pelo menos, mais justa e equilibrada na oferta de oportunidades e cargos de liderança para as mulheres? Para mim é educação, Marco. É educação, e a gente não pode cobrar de todas as famílias que elas possam prover essa educação inicial, porque elas estão em diferentes patamares educacionais. Eu venho de uma família de professores, então, às vezes a gente acaba sendo um pouco privilegiado nesses quesitos educacionais. Mas a gente tem que investir como sociedade. Governo, sim, tem que ter uma meta clara de promover a educação e educação assertiva em todas as escolas. Corporações como 3M do Brasil ou outras corporações, sim, tem que fazer políticas assertivas dentro da companhia. A gente tem muitos funcionários dentro dessas companhias. Levar esses funcionários como voluntários para as escolas, para trazer exemplos criativos, trazer as crianças para dentro das empresas e mostrar a realidade de como que é desenvolvimento de ciência e tecnologia dentro das grandes indústrias. E os indivíduos, pessoas físicas também, podem fazer discussões em redes sociais, discussões de forma construtiva, fomentar leitura, fomentar conversas com crianças ao seu redor. Eu acho que investir em educação de forma ampla é o caminho para que o Brasil realmente se torne um país desenvolvido e não fique de forma constante como um país em desenvolvimento. Muito bem, Márcia, se você me permite, aqui eu queria até, nesse sentido da nossa conversa, recomendar um filme. Talvez você já tenha assistido, mas você que nos acompanha, se não viu ainda, é o Estrelas Além do Tempo, que reflete ali a condição de uma equipe de cientistas afro-americanas que trabalharam na NASA no período de Guerra Fria, e ali se revela não só as dificuldades de interação, mas também revela a capacidade dessa equipe, como é que elas se sobressaíram, como elas resolveram as questões dentro de um mundo absolutamente machista e preconceituoso. Márcia, eu queria agradecer bastante a sua participação no Comunicação SA de hoje, trazendo para a gente essa experiência da 3M com não só com relação ao programa 25 Mulheres na Ciência, mas também em relação ao Fórum de Liderança Feminina que vocês desenvolvem aí na área técnica da 3M. Muito obrigado pela sua participação no programa de hoje, viu?
Muito obrigada, Marco. Foi um prazer conversar com você e com a sua plateia. Muito obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá.